vice-presidente de Administração e Comercialização Imobiliária da Proemp aqui de Jundiaí. Quero que os senhores sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma live do Secov, do interior paulista, hoje em parceria com a Proemp, a Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e região, representantes do Secov na região de Jundiaí. Agradecemos a participação de todos, em especial o representante do Secov Jundiaí e região, presidente da Proemp, o senhor Paulo Oliva, e do excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Jundiaí, Luiz Fernando Machado. Gostaria de passar a palavra, primeiramente, para as saudações iniciais, para o senhor Paulo Oliva, presidente da Proemp. Por favor, senhor Paulo. Olá, boa noite, doutor Carlos, boa noite a todos, boa noite, prefeito Luiz Fernando. É um grande prazer estar aqui com vocês e tê-lo essa noite. Gostaria muito de agradecê-lo aí pelo convite, a pronta aceitação. Está sempre disponível, mesmo nesse momento de enfrentamento ao Covid. Eu sei que está cheio de ações aí, cheio de coisas, e obrigado por dedicar esse tempinho a gente aqui, né? Eu gostaria de também falar da importância dessas lives, né? O que vem acontecendo, o Secov vem desenvolvendo essas lives principalmente para que a gente tome ciência do que vem acontecendo nos principais e mais importantes municípios do interior. Muito importante de compartilhamento de informações. E eu gostaria também de aproveitar e parabenizá-lo, prefeito, pelas ações que o senhor e todo o seu governo tem feito, né, em relação ao enfrentamento Covid. Afinal, Jundiaí foi condecorada com um modelo aí, acho que recebemos um troféu internacional da OMS, né? Se não me engano, é isso, né? E também gostaria de citar um pouquinho aí, agradecer o seu apoio pela continuidade das atividades e também falar que nós, desde o início, desde o lockdown, estamos exercendo nossa preocupação com nossos colaboradores, seguindo um protocolo, né, que foi bem detalhado aí pelo Secov e revisado depois pelo governo. Então, a gente vem pondo em prática todas as medidas necessárias para acolher nossos colaboradores, né? Afinal, não podemos deixar de lado. Então, parabéns aí pela eu não vou me estender nas ações, porque eu acho que são várias, isso já foi discutido muitas vezes. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo tripé aí desse grupo desse enfrentamento, que foi a transparência, a preocupação com a saúde, né? E com a economia de Jundiaí. Parabéns pelo modelo e obrigado por estar aqui com a gente. Gostaria de solicitar agora as saudações iniciais do excelentíssimo senhor prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado. Bom, primeiro, Cadu, uma boa noite, uma satisfação poder estar aqui a convite de vocês, a convite da Proemp, a convite do Secov, que é o sindicato que congrega a habitação no estado de São Paulo. Dizer da felicidade de poder estarmos juntos aqui. Cumprimentar o Paulo Oliva, né, o meu querido amigo, saudá-lo também pela direção que você tem em frente a essa instituição que é tão importante para todos nós. Dizer que a felicidade é da prefeitura em poder compartilhar um pouco com vocês das ações que estão acontecendo, Cadu, especialmente neste ato inicial, agradecer às empresas do setor imobiliário que têm auxiliado muito a prefeitura, especialmente nas ações sociais que envolvem o município, desde distribuição de cesta básica, passando por EPIs, que são equipamentos de proteção individual, até mesmo apoiamento por essas empresas à prefeitura e à cidade. Então, especialmente aqui em nome da FA Oliva, em nome também do Grupo Benassi, e pessoas feitas a pessoas especialmente econômicos que também desculpa interromper, Luiz. Prefeito, seu áudio está falhando. Aqui esse espaço de debate, discutir.
Prefeito, o seu áudio está falhando. Vamos tentar novamente a sua saudação, ver se a gente consegue um sinal melhor. Está oscilando. Para quem não está em Jundiaí, hoje está chovendo um pouquinho aqui na cidade e nós estamos com algumas dificuldades com a questão da internet, tá, pessoal? Então, peço desculpas. Eu mesmo estou aqui trabalhando sem energia elétrica. Nós estamos improvisando aqui porque a energia elétrica do meu prédio parou. E agora o áudio do senhor prefeito sumiu também, começou a picotar. Então, Luiz, se você puder, por favor, repetir a sua saudação. Vamos ver se agora o áudio vai bem, porque bem do meio para frente a gente perdeu a sua saudação. Bom, Cadu, só para então complementar, o que você disse, a gente está com uma instabilidade no sinal. Eu estou aqui também em uma região da cidade onde o sinal é instável. Mas eu estava agradecendo realmente à Proemp e ao Secov pela oportunidade e estava registrando também um agradecimento às empresas que têm nos ajudado aqui em Jundiaí a enfrentar as ações de combate ao coronavírus, seja na área social, seja na área da saúde pública, seja na manutenção do emprego e no bom cuidado dos colaboradores. Eu estava exatamente nessas minhas considerações iniciais agradecendo a todos aqueles que têm se unido pelos interesses da cidade. Para nós é um exemplo muito claro de que a Proemp não só colabora mantendo empregos, distribuindo renda, oferecendo a realização do sonho da casa própria aqui na cidade, mas também tem trabalhado nesse instante dividindo conhecimento e dividindo investimentos aqui à sociedade jundiaense através de tudo aquilo que tem doado à prefeitura, especialmente à nossa comunidade. Então, para esquentar aqui o nosso bate-papo, para poder já acolher os mais de 80 participantes que estão conosco aqui presentes, fica aqui o meu agradecimento. Pois não. Prefeito, eu gostaria de começar com uma primeira pergunta, que a gente sabe que essa crise provocada pela pandemia fez com que as famílias tivessem que se isolar em suas casas. E como é sabido, Jundiaí apresenta um déficit habitacional. Como se encontra hoje o déficit habitacional de Jundiaí? Bom, Cadu, o último plano de habitação de interesse social realizado aqui pela FUMAS foi feito em 2015. Nós temos dados de 2015, com uma projeção, naturalmente, até o ano de 2025. E esses dados, considerando os números que foram projetados para 2020, estou dizendo, então, a projeção 2020, o que se tem é a estimativa de um déficit habitacional no município de 16.500 moradias, né? Sendo que, deste número, cerca de 25%, cerca de 4.000 moradias, são de família sem renda ou que moram em habitações consideradas inadequadas, são submoradias. As demais famílias, em torno de 12.500 famílias, estão na faixa de renda de até 6 salários mínimos. Então, a gente percebe claramente que o déficit habitacional gira em torno desse número, fazendo essa classificação das pessoas que, de fato, demandam pelo poder público uma moradia subsidiada, para aqueles que têm, naturalmente, um percentual de renda que faz que seja possível a aquisição do imóvel. Mas o nosso déficit habitacional, segundo esse plano 2015, é este para 2020 que eu acabo de me referir. Acho que o Paulo gostaria de fazer uma pergunta agora, Paulo. Isso. Bom, dando continuidade a esse assunto, né, nós da Proemp acreditamos que o acesso a uma moradia digna deveria ser uma das prioridades a serem enfrentadas pela sociedade. Nesse sentido, nós gostaríamos de saber se a Prefeitura tem um projeto visando mitigar o déficit habitacional de moradia de baixa renda através de parcerias com a iniciativa privada. Bom, Paulinho, o nosso novo plano diretor, aquele que foi aprovado em 2019, né, o 9.321 de 2019, ele manteve as demarcações ZEIS 2, né, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, num total equivalente a quase 2 milhões de metros quadrados a serem destinados a esses programas habitacionais para famílias de baixa renda. Portanto, nós observamos com absoluto bons olhos essa sua avaliação. Porém, o que vale ressaltar dentro deste novo plano é que alterou sensivelmente os parâmetros de ocupação do solo. Então, você percebe que ampliou-se a densidade para empreender aqui em Jundiaí. Você amplia, assim,
as possibilidades de melhor aproveitamento dessas áreas, né? Objetivando os projetos de interesse social e facilitando as parcerias com a iniciativa privada. Esse é um modelo que nós acreditamos e entendemos claramente que ele é o mais viável para se poder potencializar essas habitações de interesse social em municípios com o perfil do nosso município. O município que tem um perfil de área mais caro, é um perfil que tem... É uma cidade que se estruturou e oferece uma condição diferenciada. Por isso, a parceria com a iniciativa privada é vista por nós não só com bons olhos, como um imperativo para a gente superar essas 16.500 moradias que são o nosso déficit habitacional aqui em Jundiaí, que é o nosso déficit habitacional aqui em Jundiaí. Interessante, prefeito. O período da quarentena, né, ele fez com que as pessoas refletissem muito agora sobre a sua moradia. E nós já podemos ver um movimento nos plantões de venda de pessoas que desejam comprar um imóvel maior ou mais adequado para a família, né? Porque, afinal de contas, estão ficando muito tempo em casa, estão repensando essa questão da residência. Após a pandemia, existe uma expectativa muito favorável voltada ao mercado imobiliário. E, para isso, nós precisaremos de agilidade nas aprovações de projeto, em especial de empreendimentos de maior porte. Neste sentido, gostaríamos de saber, prefeito, se poderemos contar com esta agilidade na implantação do sistema de aprovação eletrônica de projetos e obras, para que a gente tenha, então, essa agilidade nos projetos de grande porte. A resposta, Cadu, é sim. Em 2019, nós lançamos aquela plataforma que é a plataforma Saepro, né? Essa plataforma que é um sistema de aprovação eletrônica de projetos de obras. Nós publicamos já o decreto de número 28.667 de 2019, que trata exatamente desse processo, essa sistematização. Esse decreto ele regulamenta a utilização do sistema, né? Visando exatamente racionalizar ali os atos e os procedimentos administrativos e produzir uma maior agilidade e seguridade ao protocolo de aprovação de projetos de obras particulares. A gente racionaliza os atos e os procedimentos administrativos para poder produzir a maior agilidade. Então, a minha resposta é sim. Pelo Saepro, o profissional acompanha os trâmites, ele tem ciência e a visibilidade das análises, todas as anotações, alguma inconsistência no projeto, tudo isso feito de modo eletrônico. Okay. Os profissionais eles têm acesso eletrônico exatamente a essas guias, taxas de protocolo. O som está dando para ouvir? Ainda ou nós estamos com uma oscilação de som? Eu acho que picotou um pouco, mas a parte que picotou não perdeu a essência da sua resposta, prefeito. Eu acho que dá para a gente seguir. Estamos com um pouco de dificuldade hoje, eu peço desculpas a toda a nossa audiência. Nós estamos com uma audiência muito alta aqui, eu acho que, dentre as lives realizadas, uma das maiores audiências registradas nessa campanha do Secov da Proemp, mas, infelizmente, por uma questão aqui de energia elétrica e de qualidade da internet, a gente está com algumas oscilações. Então, eu peço desculpas à nossa audiência e agradeço quem ainda permanece aqui. E, num esforço de atender a todos vocês, nós vamos continuar com a nossa live. Eu queria perguntar agora, prefeito, com relação a essa questão da informatização da prefeitura, se existe algum projeto para ampliar o atendimento digital dos órgãos municipais para os cidadãos de Jundiaí. A gente pode ter, agora que a gente está forçadamente, né, se acostumando mais aos meios digitais, embora tenha algumas dificuldades como estamos vivendo no momento, mas a prefeitura tem um projeto de ampliação de atendimento digital para os munícipes. O que a gente pode esperar de modernização da prefeitura de Jundiaí? Bom, Cadu, só para poder ainda não perder uma oportunidade que eu acho muito importante para falar com o setor, é que nós temos aqui na prefeitura também feito um esforço enorme para incluir as demais unidades de gestão, e eu estou falando especificamente do DAI, ao Saepro que está aí em curso. Eu acho importante só dar essa informação também, porque os projetos de infraestrutura, como pavimentação, arborização, drenagem, em breve eles serão incluídos, assim como todos os estudos como o EIVE.
e o HIT, EIVE e HIT, também participarão do mesmo processo SAEPO. Mas eu acredito claramente que essa sua fala é um desejo do próprio governo. Quando você me pergunta se existe projeto para ampliar o atendimento digital dos órgãos públicos municipais, nós tratamos desde o início do mandato como um objetivo do governo. O governo eletrônico, o IGOV, os serviços digitais, a desburocratização são compromissos fundamentais exatamente do nosso próprio plano de governo para a cidade digital que discutimos em 2016. Inclusive, Jundiaí está investindo num sistema na implantação de redes de fibra ótica, onde cerca de 300 quilômetros de fibra ótica já estão instalados aqui na nossa cidade, o que vai dar todo o contexto de interligação dos nossos equipamentos e dos serviços públicos. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. A gente fez o modelo de instalação das redes de fibra ótica, preparar a base da cidade digital, da cidade que, de fato, é a cidade inteligente. Você perceba que, desde o início do próprio governo, foram desenvolvidos inúmeros projetos nessa direção. O app Jundiaí, o nosso aplicativo aqui de Jundiaí, ele possui uma infinidade de serviços e funcionalidades. E nós já temos uma infinidade de munícipes que também baixaram o aplicativo. São serviços que vão desde a oferta do cardápio da merenda escolar, em cada uma das 110 escolas, até a inscrição de vagas em creche, passando por agendamento de consultas para as nossas unidades básicas de saúde. Então, sim, o novo balcão do empreendedor, que está sendo coordenado pelo José Antônio Parimossi, que foi o responsável pela instalação lá atrás, ainda em governos anteriores, do balcão empreendedor aqui de Jundiaí, ela agora reúne todos os órgãos do município para deliberar, por exemplo, sobre a emissão de alvará de funcionamento, tudo de forma eletrônica, acelerando os alvarás de atividades de baixo impacto, também aqueles que estão na forma que precisa de licenciamento de outros órgãos, como a CETESB, Corpo de Bombeiros, etc. Então, o novo balcão do empreendedor vai utilizar esses robôs para orientar o contribuinte como encurtar o caminho para o licenciamento da atividade. Então, tem sim, esse é um objetivo de nós transformarmos o governo e a cidade numa cidade que produza cada vez mais a partir das iniciativas que são digitais. Prefeito, antes de passar a palavra para o Paulo Oliva, eu então estou entendendo que a cidade de Jundiaí já tem um próprio app que eu posso baixar no meu celular, é isso? Como é que funciona? Como é que eu faço para baixar esse app? Nós estamos com uma audiência alta agora e gostaria que o senhor pudesse explicar para o pessoal como é que a gente baixa esse app. É uma novidade, né? Eu não sei se todo município tem um app. Nós estamos chique, hein, prefeito? Olha, Cadu, já tem algum tempo que nós estamos tratando com esse app. Ele, inclusive, foi objeto de uma enorme matéria no jornal Valor Econômico, tratando exatamente de uma das cidades no Brasil, independente de serem capitais ou cidades do interior, que tem essa máxima da tratativa do serviço público via essa funcionalidade. É só você ver o sistema operacional do seu telefone, se ele é iOS, se ele é Android, colocar na sua loja habitual app Jundiaí, e dentro do app Jundiaí você baixando o app, você tem acesso a inúmeras funcionalidades. Cadu, eu me lembro que o Jornal Nacional ele veio aqui a Jundiaí fazer um teste do nosso aplicativo. Em uma das matérias do Jornal Nacional, exatamente eles disseram: fizemos pedidos de serviço público pelo aplicativo e disse o tempo de demora para a execução desse serviço público via aplicativo. Então, para poder pedir à nossa audiência que confira aquilo que eu estou dizendo, baixe no seu sistema operacional iOS ou Android, enfim, o aparelho que você utiliza, baixe o app Jundiaí, que até mesmo durante essa nossa videoconferência, esse nosso bate-papo, você pode até mesmo testar as medidas que estão lá aplicadas. É realmente um sistema muito interessante. Assim como também, Cadu, a forma como nós estamos utilizando aqui o modelo de inteligência de dados para a execução das políticas de enfrentamento ao coronavírus. Hoje nós somos uma cidade que, a partir dos dados, enfrentamos a pandemia, o que é também uma grande virtude do cidadão jundiaense, poder contribuir sabendo exatamente na sua cidade como está o coronavírus, quantas mortes, onde estão os casos positivos. Vale lembrar, óbvio, já fugiram um pouco de assunto, mas nós já voltamos para tratar do assunto que você quer questionar, Cadu, mas por exemplo, o mapa de onde estão os dados, ou de onde estão os casos de coronavírus aqui na cidade. Nós somos uma das cidades no Brasil
que mais testa a sua população por 1.000 habitantes. Você pega a Alemanha, ela testa cerca de 2,5 habitantes a cada 1.000 moradores. Aqui em Jundiaí, nós vamos tratar 5,2 a cada 1.000. Ou seja, nós somos uma cidade que temos enfrentado a questão do coronavírus de frente, exatamente para poder, de modo transparente, informar a sociedade o que está acontecendo. Isso não se faz mais, seja na iniciativa privada ou no poder público, que não, com o auxílio dos dados, com o auxílio do IoT, enfim, com tudo aquilo que vem contribuir para a gente usar a tecnologia em benefício do cidadão. Parabéns, prefeito. Eficiência é isso, né? É trazer a municipalidade para o século XXI. Parabéns pela iniciativa. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Paulo Oliva, que tem mais uma questão para colocar. Senhor Paulo. No início do ano, né, o mercado vinha aquecido, Luiz, e a procura por imóveis industriais vinha crescendo. Com a pandemia, essa procura reduziu muito. A Prefeitura de Jundiaí pensa em criar incentivos que poderiam ajudar na tomada de decisão para atrair novas empresas? Bom, veja, Paulo, a gente sempre entendeu que o incentivo fiscal, além de ser algo que o Supremo Tribunal Federal já deliberou como inconstitucional, ele só não deu ainda a repercussão geral, nós sempre não entendemos o incentivo fiscal como a melhor medida para nós absorvermos aqui essas empresas, por exemplo. O que nós percebemos nesse instante é que, em meio a toda essa pandemia, os negócios sofreram uma paralisia em todo o país. Isso é uma paralisia geral. Também ocorreu isso aqui em Jundiaí. A demanda por imóveis empresariais, a gente percebe também uma estagnação. Então, não há e nem é oportuno, nessas circunstâncias, nós estudarmos incentivos fiscais, que, além de não produzirem efeitos, eles não são possíveis de serem implementados, principalmente pelo estrangulamento do nosso orçamento do município. A lei orgânica do município, assim como a lei de responsabilidade fiscal, assim como os instrumentos normativos que nós temos no país, eles já tratavam da renúncia de receita com o apontamento daquilo que será compensado pela renúncia da receita em caso de benefício ou incentivo fiscal. E, nesse momento, fica extremamente difícil, de nossa parte, tratar de incentivo fiscal, exatamente em razão dessa falta de receita a ser compensada à medida que você dá um incentivo. Mas nós estamos naturalmente dispostos a entender, a compreender quais são as demandas, estudá-las e, eventualmente, poder aplicá-las aqui. Prefeito, ainda falando sobre a atividade de novas empresas, existe alguma ação municipal para agilizar a aprovação de projetos e o licenciamento de novas empresas em Jundiaí, principalmente lá no Distrito Industrial? Bom, Cadu, a atuação da administração tem adotado todas as providências aqui possíveis para abreviar o tempo de análise e aprovação de projetos e empreendimentos que contribuam para o próprio desenvolvimento da cidade, a começar pela própria revisão do plano diretor. Nós não temos o menor constrangimento de dizer que o último plano diretor foi um atraso para a cidade de Jundiaí. A forma como ele foi concebido foi um enorme atraso. E não é uma questão de natureza política, nenhuma crise, nenhuma crítica de natureza política. É uma constatação de quanto o município retrocedeu com aquele plano diretor que foi aprovado. Então, a própria revisão do plano diretor, na nossa avaliação, que reclassificou as atividades, simplificou procedimentos e deu mais transparência aos dispositivos na legislação, ela, na medida, ela já organizou didaticamente, a revisão já organizou didaticamente esse próprio texto, né? O que foi, na nossa concepção, um avanço. Contudo, há um rito obrigatório, determinado também pela legislação estadual e federal. No âmbito municipal, nós temos feito um processo para acelerar. Agora, a gente respeita sempre essas duas dinâmicas dos outros dois poderes, estadual e municipal, para poder, naturalmente, convergir em benefício do desenvolvimento da cidade. Perfeito. Perfeito. Como é que está o projeto do Polo Tecnológico de Jundiaí? Bom, a questão do Parque Tecnológico, né, ela é uma questão difícil. Nós temos importantes iniciativas, como a incubadora tecnológica de empresas, com cerca de 35 empresas que estão lá incubadas de base tecnológica, que passam por um aperfeiçoamento na sua gestão. A gente tem feito cafés tecnológicos com palestras voltadas a
evolução tecnológica no mundo empresarial, além de cursos de graduação de novas incubadoras tecnológicas. Nós estamos conectando a nossa incubadora ao que nós chamamos de CityJun. Foi criado um núcleo de desenvolvimento tecnológico conectado à incubadora e ao próprio CityJun para nós podermos trabalhar. Nós vamos instalar aqui, nós iremos instalar proximamente 4 novas incubadoras tecnológicas aqui na cidade, em 2 universidades, em uma empresa e uma entidade sem fins lucrativos. Nós temos constituído o plano de ciência e tecnologia aqui de Jundiaí, nós temos estudos avançados. Agora, esta política de implementação de um parque tecnológico, a estrutura física de um parque tecnológico, ele não avançou aqui exatamente em razão da falta de investimento, da falta de condição de se investir para a consolidação desse parque. Por isso, nós voltamos à iniciativa da administração para criar ambientes de inovação. Esses ambientes de inovação foram consolidados, mas o parque industrial da cidade deve ser aperfeiçoado à medida do estímulo que essas indústrias aproveitem também essas startups, essas empresas que estão incubadas conosco. Mas aquela obra física na região oeste para a consolidação de um enorme parque tecnológico, isso não foi possível ainda realizar por falta de recursos e, estrategicamente, nós entendemos lá atrás que o melhor modelo seria esse que eu aqui já expressei. Okay. Perfeito. Paulo? Nós, durante esse momento, né, que estamos passando, prefeito, nós notamos aqui, acho que tanto em Jundiaí como acho que em várias regiões, né, um crescimento do e-commerce significativo, né, nesse período de pandemia. Jundiaí está muito bem localizada quando se pensa em logística. Né? Existe algum programa para atrair empresas desse setor e facilitar a instalação de empresas de e-commerce e logística na região? Isso é uma tendência, já vinha, né? Já existia essa tendência. Agora, eu acho que a nossa situação atual só serviu para acelerar esse processo, né? Paulinho, o que a gente vê, de certa forma, também com preocupação, porque vale lembrar que quando nós saímos aqui de casa, quando a gente sai do trabalho e vai a uma loja, por exemplo, no centro da cidade, para comprar um produto na loja física, essa transação, esse ISS, ele é recolhido no próprio município da compra. Quando você tem o comércio eletrônico, uma das nossas preocupações é que a sede da empresa é que faz o recolhimento desse produto comprado. Então, por muitas vezes, a gente tem uma perda desse ISS, apesar do crescimento do comércio eletrônico, você tem uma perda tributária em razão exatamente da fonte onde se vai recolher esse tributo. Mas, para poder avançar na resposta, o próprio plano de governo prevê ações e medidas que desburocratizam a abertura e o fechamento de empresas no próprio município. Simplifica a tramitação, como eu disse, dos processos aqui no poder público e torna o ambiente econômico do município mais competitivo. A nossa economia aqui em Jundiaí, vale lembrar, ela é muito diversificada. A nossa economia é extremamente diversificada, o que nos coloca em uma posição favorável no cenário estadual e nacional. Alguns dos principais setores econômicos presentes aqui no município são alimentos, bebidas, peças para a indústria automotiva, indústria de eletroeletrônicos, são todos presentes aqui na nossa economia. Tem um peso significativo, inclusive com a presença de grandes empresas taiwanesas. O e-commerce é uma ferramenta que possibilita que toda e qualquer empresa possa utilizá-lo como plataforma de vendas. Agora, o e-commerce ganhou muito destaque nesses tempos. Como você disse, Paulinho, o e-commerce hoje é, entre aspas, a bola da vez. Então, o que nós entendemos é que as plataformas digitais de vendas, assim como outras ferramentas de inteligência artificial, de realidade aumentada, de deep learning, enfim, tudo isso está inserido no projeto de inovação aqui da nossa cidade, que vem sendo desenvolvido já ao longo dos últimos anos. A propósito, inclusive, dessa fala, nós estamos concluindo um projeto de lei que vamos encaminhar à Câmara Municipal, que prevê uma lei de inovação aqui da cidade, com investimentos públicos nessa direção para os próximos anos. O exemplo é o campus Jundiaí, que integra os espaços públicos existentes e a iniciativa privada para atração e desenvolvimento de projetos de inovação aqui na cidade. Então, acho que nos próximos anos nós teremos um posicionamento muito favorável perante a esse mercado global. Essa é a nossa expectativa. Como eu disse alguns instantes atrás,
e que a cidade tem se preparado para ser uma cidade digital com investimentos, por exemplo, em redes de fibra ótica, que a gente já tem a compreensão que esse espaço será potencializado e a cidade que tiver essa infraestrutura vai sair na frente. Então, de fato, a sua avaliação é correta e nós temos, por todas as razões que eu já disse, aportado recursos, investimentos e estrutura para propiciar um melhor e-commerce aqui na cidade. Muito bom que vocês estão se mobilizando e agindo aí. Acho que essas parcerias e esses estudos têm que avançar o mais rápido possível, né? Afinal, são as novas tendências. Sim, parabéns. Exatamente. Cadu, está desligado o seu mic. Empresas de todo porte estão sofrendo com esta crise mundial, né? Principalmente os pequenos empresários de comércios e serviços. Nesse sentido, seria muito bem-vinda uma redução na carga de impostos, que no Brasil é muito elevada. Existe algum estudo sobre essa questão para o município? Por exemplo, no ano passado, tivemos uma forte elevação da taxa anual de instalação, de alvarás. Esse aumento não poderia ser revisto nesse momento, prefeito? Bom, Cadu, é o que eu disse, né? Nós somos, em termos de prefeitura, prestadores de serviço público. É através do recolhimento de tributo que a gente consegue fazer o desenvolvimento da política pública aqui na cidade. À medida que a gente renuncia essas receitas, necessariamente com essa renúncia você enfraquece a própria capacidade da prefeitura de prestar bons serviços públicos. Então, na nossa avaliação, nesse instante, o que é necessário é nós aguardarmos a consolidação desse período para compreender para aquelas pessoas que eventualmente, ou aquelas empresas que eventualmente tiverem as suas dificuldades, por exemplo, nessas taxas que você se referiu, para a gente possa, de fato, avaliar posteriormente uma circunstância de redução, vamos dizer assim. Mas, nesse instante, de nossa parte, não há na prefeitura esse estímulo, exatamente porque é o momento também que nós somos muito demandados. Você veja uma última matéria que saiu num diário aqui da cidade, circulação aqui na cidade, do volume de pessoas que estão tirando as crianças da rede municipal de ensino e transferindo, da rede privada de ensino e transferindo para a rede municipal. Então, à medida que você enfraquece o caixa da prefeitura, você não consegue retribuir, em termos de políticas públicas, aquilo que a cidade precisa. Então, vale lembrar que, em termos de ente federado, né, município, estado e União, nós somos o ente que menos demanda tributariamente a sociedade. Se você pegar sob a base objetiva, ISS, ITBI, IPTU e parcela do ICMS, 25%. Por isso que eu acredito claramente que o governo do presidente Jair Bolsonaro e o governo comandado na economia pelo Paulo Guedes, eles devem encontrar caminhos práticos para fazer exatamente aquilo que disseram no período eleitoral: menos Brasília e mais Brasil. Vou dar um exemplo, Cadu. Hoje, em termos de município, não vale a pena você ser... quer dizer, vale a pena, vale, até porque o município escolheu esse caminho pelas suas gestões. Mas se você pensar sob a ótica do auxílio do governo federal aos municípios, o governo federal suspendeu as dívidas dos municípios e estados com a União. Qual a dívida do município de Jundiaí com a União? Nenhuma. Para nós não arrefece em nada. Ele também disse, você pode suspender o pagamento de precatório. Jundiaí não tem precatório pendente. Portanto, isso não alivia aqui. A nossa estimativa de perda com relação a essa crise é de mais de 240 milhões de reais. E aquilo que vai vir de socorro do governo federal são 47 milhões de reais. Hoje, pela manhã, fizemos uma reunião com a educação, assim como temos feito com outras áreas, para cortar. Nós só teremos uma condição de avançar até o final do ano numa situação mais equilibrada aqui na cidade, que é cortando gastos, cortando aquilo que nós temos que efetivamente cortar. Então, se nós ainda olharmos, além dos cortes, para a renúncia fiscal, aí é que nós não fechamos as contas aqui da prefeitura. Por isso, nesse momento, ainda não há, de nossa parte, nenhuma previsão de fazer estímulo a renúncias fiscais, exatamente porque nós precisamos dessa receita para poder aplicar aqui na cidade a boa política pública, especialmente para aqueles que precisam do serviço público.
Paulo, Perfeito, por favor, tem uma perfeito, questão? perfeito. Eu vou insistir um pouco no tema arrecadação. Eu sei que você já respondeu bastante aí, né? Mas acho que é só para a gente entender mesmo as necessidades e as demandas, acho que é importante. Então, Jundiaí, além de ter uma alíquota elevada de TBI, passou a cobrar correção desde a data do compromisso de venda e compra, e não com base na escritura. Tá? Não seria o momento para diminuir a alíquota e rever a metodologia de correção, considerando que esse tributo impacta diretamente o comprador de baixa renda? Essa questão, Paulinho, já foi levada lá à Prefeitura Municipal, ela está análise sobre a responsabilidade do Zé Antônio Paribós, que cuida da nossa unidade de governo e finanças. Há de nossa parte, sem dúvida nenhuma, uma sensibilidade quando se pega exatamente o comprador de baixa renda, porque nós sabemos que isso tem um impacto exatamente nesse que é o comprador de baixa renda. Como disse, a gente tem muita dificuldade nesse instante de discutir renúncia de receita, mas eu acredito claramente que é possível avançarmos nessa discussão que envolve o comprador de baixa renda, que passa com aquela medida a ter uma cobrança de TBI mais elevada, uma alíquota elevada de TBI. É possível, sim, nós encaminharmos essa discussão conjuntamente na Prefeitura. Não vejo resistência nesse aspecto, já que o alvo da medida seria exatamente o comprador de baixa renda. Perfeito. Eu não sei a viabilidade disso, prefeito, porque eu não sei juridicamente como seria essa conduta. Mas talvez flexibilizar em relação ao nível do empreendimento, né? Ao tipo de empreendimento. Talvez ter uma flexibilização maior para baixa renda e não para os demais. Eu não sei se é possível isso, mas fica aí uma observação, tá bom? Obrigado. Cadu? Talvez uma sugestão precisaria ser analisada do ponto de vista jurídico, prefeito. Se a gente pudesse, porque o ITBI ele tem uma lei própria, né? Eu não sei se seria possível a gente ter alíquotas de forma a diferenciar a habitação de baixa renda, trazendo somente a esta uma alíquota menor, para que a gente possa ter um equilíbrio com relação a todas as demandas imobiliárias, né? Hoje nós temos uma alíquota única, mas me parece que é uma questão de legislação. Eu não sei se existe a flexibilidade para que a gente pudesse ter um projeto, um plano, alguma coisa, de ter uma alíquota diferenciada para essas unidades, considerando a questão social. Perfeito, Cadu. A gente pode sim fazer esse encaminhamento. Eu preciso, naturalmente, do apoiamento do meu jurídico e da minha parte de governo e finanças para que a gente consiga dar uma resposta mais objetiva a vocês. Mas eu acho que fica como extrato e como medida de gestão aqui da nossa videoconferência essas ações que vocês aqui encaminharam e que a gente pode sim transformar num procedimento administrativo a ser estudado pela Prefeitura Municipal e, eventualmente, encontrando caminhos, nós consolidarmos. Fica aqui o nosso desejo de poder, junto com vocês, promover essa discussão num curto espaço de tempo. Pois não. Prefeito, nós já estamos indo do meio para o final do nosso tempo aqui e a nossa audiência ainda continua bem alta, graças a Deus. Eu gostaria de colocar mais uma questão, que o setor imobiliário ele é responsável por quase toda a infraestrutura urbana das cidades. Nas novas urbanizações, nós construímos redes de água e energia, drenagem e esgoto, novas ruas e avenidas, postos de saúde, creches, escolas, praças, parques, jardins e muitos outros equipamentos urbanos são realizados pela iniciativa privada das construtoras através das contrapartidas exigidas. Fazemos melhorias no entorno de nossos empreendimentos e, principalmente, somos a indústria que mais preserva e recupera o meio ambiente, além de essa indústria criar emprego e renda diretamente e através do reflexo no ecossistema imobiliário. Como o senhor enxerga o desenvolvimento sustentável no aglomerado urbano de Jundiaí e, na sua visão, como a Proemp poderia auxiliar nesses projetos? Bom, Cadu, primeiro, reforçar que tudo aquilo que você fez na sua pergunta, de fato, é verdadeiro. O setor imobiliário em Jundiaí é responsável por promover uma ótima cidade, porque tem a responsabilidade de cuidar daquilo que é o ambiente da moradia dos próprios empreendedores. Então, a cidade é o nosso
ambiente. Então, eu percebo claramente que os empreendedores, e aí eu estou dizendo especialmente os empreendedores de Jundiaí, olham com muito respeito o empreender aqui na cidade. Eu, de fato, nunca entendi a atividade do setor imobiliário como uma atividade que não seja uma atividade auxiliar ao próprio desenvolvimento aqui na cidade. E eu percebo, naturalmente, até por presidir o aglomerado urbano de Jundiaí, que o nosso aglomerado tem um potencial de desenvolvimento muito promissor, determinado exatamente pela nossa localização estratégica em relação ao, como você disse, em relação ao sistema de transporte rodoviário, ao sistema de transporte ferroviário, pela infraestrutura urbana, que na maioria aqui dos nossos municípios tem conseguido implantar. Então, primeiro, eu percebo que, de fato, nós moramos em uma região do estado de São Paulo, do Brasil, extremamente privilegiada, e o nosso aglomerado urbano de Jundiaí é, sem dúvida nenhuma, muito promissor com relação ao desenvolvimento. E, ao lado, né, do desenvolvimento econômico, há o desafio, sim, de se preservar a qualidade de vida da cidade, que também é forte fonte de atração de investimentos aqui. Por isso, a legislação e os procedimentos que são adotados, eles, nas administrações públicas, de uma forma geral, nesses municípios, têm que resultar da ponderação entre os fatores que contribuem para a viabilização de investimentos que podem alterar negativamente a qualidade de vida. É sempre uma soma que você deve desenvolver, que você deve assumir. A infraestrutura de novas urbanizações ela é exigida pela legislação de parcelamento de solo, né, de todos os âmbitos, inclusive o próprio âmbito federal. E os investimentos estão associados ao produto que você vai entregar, ao final, ao cidadão, ao lote que será entregue ali para o mercado. Então, eu percebo desta forma, eu percebo claramente que as contrapartidas, né, surgem quando, além do parcelamento e a urbanização, inclui a construção de moradias e o estabelecimento de comércio, de serviço, enfim, para corresponder minimamente ao aumento de demanda, exatamente que o empreendimento vai atrair. Então, desta forma, eu vejo o desenvolvimento do nosso aglomerado urbano de Jundiaí, cidades que têm se preparado para esse desenvolvimento. Hoje, pela manhã, inclusive, eu fiz uma videoconferência com o prefeito de Louveira, com o prefeito Júnior Finamori, tratando exatamente de uma parceria entre Jundiaí e Louveira, para que a gente possa levar o sistema de esgotamento sanitário para a margem ali, na beira dos municípios, né? O limite, é melhor dizer, dos municípios. Participou o engenheiro Walter Maia, o engenheiro Walter da Costa e Silva Filho, o Eduardo Santos Palhares, participaram a Karen, também a Regina, o jurídico, o responsável pelo DAI lá de Louveira, que é o Adolfo. Enfim, fizemos uma videoconferência para tratar disso. E, coincidentemente, na semana passada, fiz a mesma videoconferência com o município de Várzea Paulista para que a gente possa dotar de esgotamento sanitário e oferta de água uma região limítrofe entre Jundiaí e Várzea Paulista, que é a região ali do Balsã, uma região ali próxima ao Jardim Tamoio, ao Balsã, que já é limite de município com Várzea Paulista. Eu acho que não há como se falar em desenvolvimento mais só localmente. Por isso, o aglomerado urbano tem, além desse estímulo promissor, tem nesse instante tido a minha especial atenção. Fui 2 vezes deputado, conheço muito bem a região, especialmente as cidades do nosso entorno, e nós temos feito isso de maneira coordenada, de maneira convergente, para que nós tenhamos condições de reforçar o desenvolvimento da nossa região. Eu sempre olho desta forma. Eu vejo o sistema hospitalar. Se você tem um fortalecimento de um sistema hospitalar em Campo Limpo e Várzea, isso é melhor para Jundiaí. E somos referência para esses 2 municípios. Então, eu vejo que a concepção tem sido muito... e ao junto entre esses 7 prefeitos, essas 7 cidades. Prefeito, nós estamos ainda com uma audiência muito alta, já passamos de mais de uma centena aqui de espectadores. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes assistindo essa live. Eu não vou nominar cada um, porque felizmente a quantidade é alta, mas nós já estamos recebendo aqui, prefeito, perguntas dos nossos espectadores, e eu recebi aqui várias perguntas no mesmo sentido, embora elas sejam um pouquinho fora do contexto do que nós estamos discutindo, mas devido à quantidade de questões, né, parecidas, eu gostaria de transmitir.
A Prefeitura de São Paulo, ela emitiu um comunicado dizendo que, deixando claro, né, que os síndicos dos condomínios é que irão decidir sobre a flexibilização das áreas comuns, né? E eu estou recebendo várias perguntas aqui nessa linha, nesse sentido de dizer qual que vai ser a orientação da Prefeitura do município de Jundiaí aos síndicos, aos condomínios, sobre a reabertura das áreas comuns. Isso fica ao encargo do condomínio e do responsável por esse condomínio, no caso, o síndico. A Prefeitura não vai fazer nenhuma intervenção na área interna do condomínio. Se ele deve usar a área comum, se ele deve usar uma churrasqueira, se ele deve usar uma piscina, se ele deve usar uma quadra, um campo, enfim. Área comum delibera o próprio síndico com a sua comunidade associada pela liberação ou não das atividades. Então, de nossa parte, seguimos aí a mesma orientação que foi determinada pelo município de São Paulo. Cada um cuida das suas áreas comuns, porque, de fato, são as pessoas que conhecem exatamente o fluxo interno da sua própria propriedade, do seu próprio condomínio. Pois não. Prefeito, está chegando um comentário aqui, olha, estou com projetos em aprovação no SAEPRO e realmente parece que é muito bom. Mas o atendimento para dúvidas somente por e-mail. Seria interessante ter um telefone para contato e esclarecimento de dúvidas. Tá? Então, a pessoa aqui está elogiando o SAEPRO, mas ela está sugerindo que se pudesse ter um canal por telefone para esclarecer algumas dúvidas, seria bom. Eu gostaria de abrir um pouquinho a palavra agora para o Paulo, mais uma vez, né, Paulo? Para colocar alguma questão ao prefeito. Nós estamos quase chegando ao final da nossa live, já faltam 10 minutos para terminar. Queria abrir o Paulo para uma última pergunta e para as nossas considerações finais, por favor. Olha, eu sinceramente, perguntas mesmo eu não tenho mais, Cadu. Eu acho que eu gostaria de elogiar todo o trabalho que vem sendo feito. Eu acho que tudo que vem sendo feito em Jundiaí está acompanhando a realidade dos outros municípios. Eu acho que vocês estão de parabéns, tá? Todo esse envolvimento das entidades no grupo de enfrentamento ao Covid foi muito correto. Essa compartilhação, esse compartilhamento dessa informação, acho que foi fundamental, né, para todo esse sucesso. A gente compartilha aí o desejo, a gente gostaria até de ter um pouquinho mais de flexibilização em relação ao que vem proposto pelo governo do estado, mas, por outro lado, a gente vê o comportamento da população, né, e inclusive acompanhando até a evolução dos casos aqui nas empresas, né, e o Covid começou a aparecer dentro das empresas, né? Eu acho que isso é natural que aconteça, é normal que aconteça, mas é fundamental que a gente possa cuidar disso de uma forma especial, né? Então, assim, toda essa atenção ao nosso colaborador, inclusive à família dele, a rastreabilidade do que está acontecendo com ele é fundamental, e o que a gente tem acompanhado em relação aos casos Covid que tem acontecido, né, nas empresas, muito do que tem acontecido, gente, tem acontecido nas ruas e não dentro do protocolo, não dentro da empresa onde se cumpre o protocolo. É fundamental que, para que a gente tenha sucesso na evolução, que as pessoas tenham responsabilidade para que cuide do próximo. A gente olha, a gente fala que está com saúde, a gente acha que está bom, que pode enfrentar, mas não é a gente o problema, né? A gente não sabe geneticamente quem é suscetível e quem não é. Então, acho fundamental a conscientização, é isso que eu queria falar, né? Para que haja conscientização da população, para que compre o essencial, para que nós possamos reabrir tudo, né? Eu acho que o maior desejo é que a gente volte ao antigo normal, que não vai voltar, mas o novo normal exige um respeito maior ao próximo. E eu acho que é isso, só isso que eu gostaria de incrementar aí a nossa live. Eu não sei se alguém gostaria mais de fazer algum comentário. Já aproveito para fazer minhas considerações finais. Agradeço a todos pela presença. Prefeito, obrigado pelo tempo, né, que você nos concedeu aí. A gente sabe que sua agenda está totalmente atropelada. Então, acho que era só isso que eu gostaria de colocar. Desejar saúde a todos, que a gente possa enfrentar esse momento, né, que possa passar o mais rápido possível. Lembrar que nem todos estão no mesmo barco e é importante a gente ter um olhar um pouquinho mais amplo, não dá para a gente ficar olhando para o próprio umbigo, tá? Acho que é só isso. Eu gostaria de só fazer esse comentário, gostaria de passar aí
a palavra, não sei para você, Cadu, não sei se o nosso querido prefeito gostaria de fazer também algumas considerações. E é isso, gostaria de agradecer a todos pela live, obrigado pelas perguntas, eu sei que muitas delas a gente não pôde responder, não sei qual que vai ser aí a questão em relação à resposta, eu não sei se nós vamos ter uma resposta pós-live, então ficam aí as minhas considerações. Prefeito, nós estamos recebendo muitas perguntas aqui através do chat e não vai dar tempo de passar todas dos nossos associados. Então, eu peço licença, a gente vai fazer uma coletânea dessas perguntas e encaminhar para a sua assessoria, para que depois a gente responda aos nossos associados, até em consideração, em retribuição à audiência de todos, que a audiência continua alta até agora, a gente ainda está com um número superior a mais de 100 pessoas. E muitos elogios aqui à conduta da prefeitura no combate ao Covid-19, viu, prefeito? A gente tem recebido aqui no chat diversos elogios sobre a postura e quero deixar aqui o meu depoimento pessoal de sentir orgulho de ser jundiaiense nesse momento, prefeito, pela postura que vocês têm tido. E como eu já te disse em outras vezes, eu não queria estar na sua pele, não, porque realmente o senhor teve que ser um homem de coragem para adotar as medidas que o senhor vem adotando nesse momento, e é isso que nós esperamos de um líder. Parabéns, o senhor se demonstrou realmente um líder nesse momento. E nesse momento em que falta tanto à nossa nação liderança consciente, liderança séria, liderança instruída, liderança com compromisso com o povo, a gente vê nos seus olhos quando o senhor fala com a preocupação com as crianças. Então, eu gostaria muito de agradecer esta questão e passar para as suas considerações finais, mas parece que o prefeito, o link dele caiu. Vamos ver se ele retorna. Se é possível ele retornar para fazer as considerações finais. Nós já estamos no final do tempo também, faltam 5 minutos. Vamos Perdão ver. Pelas adversidades a todos que participam hoje, né, Cadu? Acho que só reforçar aí, a gente teve esses contratempos. Pois é, eu peço desculpas a todos, inclusive esse fundo de tela que vocês estão vendo não é uma ação de marketing de minha pessoa. Na verdade, eu estou com o escritório aqui no escuro, que acabou a energia elétrica aqui na Rua Anchieta. Então, para não ficar um fundo escuro, eu imediatamente coloquei o fundo de tela que eu uso para fazer reunião com os clientes aqui, para não colocar um outro fundo de tela que o próprio Zoom proporciona, que é praia, aquelas coisas todas. Tá? Vocês podem ver que a minha imagem está oscilando, porque, infelizmente, nós tivemos uma queda de energia aqui na Rua Anchieta e nós estamos com o escritório no escuro. Tá? O prefeito também está com dificuldade lá no link, no sinal de internet. Eu acho que essa chuva de Jundiaí aqui, embora não tenha sido uma chuva forte, prejudicou um pouco, né? Está expondo aí a precariedade da internet que a gente tem hoje em dia, né? É de se lamentar. Eu vou aguardar um minutinho, Paulo. Nós ainda estamos com 4 minutos para o final da live. Se o prefeito vai reconectar para as suas considerações finais. Ufa. Retornou, prefeito? Bravo. Tá retornando lá. Estou vendo umas bolinhas pingando lá. Prefeito? Prefeito, tá ok? Voltei, Cadu. Voltou, boa. Prefeito. Deu tempo de ouvir aqui as nossas considerações a respeito do Covid-19, da conduta da prefeitura? Deu tempo só de ouvir os elogios. Quando começou a elogiar demais, caiu, Cadu. Eu não sei se alguém da oposição está aí. Não são elogios, prefeito. Na verdade, é uma sincera constatação, que volto a dizer, dessa liderança que o senhor vem exercendo, uma liderança consciente, uma liderança muito apropriada nesse momento em que tudo que a gente carece como povo é de um líder para nos acalentar. E nós temos visto aí o seu esforço, a sua dedicação. Eu tenho visto, como eu disse há pouco, antes do senhor cair, a preocupação nos seus olhos quando o senhor fala das crianças de Jundiaí. Então, é uma coisa que realmente emociona a gente até, porque a gente está vendo uma nação tão abandonada, tão sem liderança nesse momento, e a gente tem a felicidade de estar em Jundiaí, onde nós temos um líder responsável
e, acima de tudo, corajoso, porque está sendo necessário muita coragem para assumir tudo isso que vocês vêm fazendo, todas as tentativas, a preocupação com a economia, quando a prefeitura buscou uma reabertura responsável, mas, infelizmente, teve que regredir por uma medida judicial, por entendimentos diversos, mas demonstrou e vem demonstrando a preocupação com os seus cidadãos, com a saúde dos seus cidadãos, com a economia do seu município. Parabéns, prefeito. Eu estou orgulhoso de ter um prefeito em Jundiaí que nós temos hoje, viu? Gostaria de abrir para suas considerações finais. Um abraço, prefeito. Obrigado pela participação hoje aqui conosco, apesar das adversidades. Bom, Cadu, foi ótima aqui a live, as adversidades, muito mais porque nós contamos aqui da situação que estamos de sinal de internet do que efetivamente pelos problemas. Nós conseguimos aqui realmente fazer um encontro com bastante frutífero. Eu, particularmente, gosto muito de poder estar aqui com vocês. Queria agradecer a você, Cadu, fomos colegas de universidade, tenho um carinho enorme por você. Agradecer ao Paulinho Oliva, em nome do Paulinho, todos os empreendedores aqui da nossa cidade que, de fato, têm contribuído, não só antes da crise, mas especialmente na crise. Eu quero reiterar aqui o meu agradecimento a vocês. Quero só fazer um registro importante, que, de fato, nós não desconfiemos da capacidade que esta doença tem de poder afetar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas empresas, enfim. Nós não desconfiemos da capacidade que essa doença tem. Agora, eu, particularmente, sempre digo lá à nossa equipe que nós podemos superar essa doença se, a partir do nosso comportamento individual, nós tivermos a consciência do efeito coletivo do nosso comportamento individual. Então, quando se tem, muitas vezes, os serviços essenciais autorizados, as pessoas participando desses serviços essenciais, também deve-se atribuir responsabilidade a essa participação. Não é porque o comércio, as atividades econômicas estão gradativamente sendo retomadas que as pessoas precisam, por exemplo, correr os shoppings da cidade para dar uma volta. Eu acho que não é o momento, não é o ambiente para a gente tratar disso. Vale a pena também lembrar que antes da cura ou da vacina, portanto, na melhor das hipóteses, em 10, 12 meses, nós teremos que administrar a nossa vida com o coronavírus. Então, não é possível que nós não consigamos reinventar o nosso modo de relacionamento em sociedade. Todo regramento de convivência social, ele pressupõe regra. E as regras que nós estamos passando agora são regras importantes para que a gente possa viver as próximas etapas. Jundiaí tem, de fato, hoje um modelo de preparo para o enfrentamento à crise, que ele é um exemplo para toda e qualquer cidade brasileira, porque nós também buscamos copiar os melhores exemplos do mundo. Então, não é aqui uma invenção, é sim um sentido de responsabilidade de fazer aquilo que os outros países também têm feito. Mas fico feliz porque essa não é uma ação da prefeitura exclusivamente, essa é uma ação conjunta. Eu quero aqui reiterar que muitos de vocês que estão acompanhando essa live ajudaram, por exemplo, no projeto do Hospital São Vicente. E hoje, as pessoas que estão internadas no São Vicente com coronavírus, elas têm uma melhor impressão do nosso equipamento hospitalar, também em razão do que vocês fizeram pelo Hospital São Vicente. Então, nós tivemos a felicidade de estruturar uma cidade para poder, mesmo sem saber da crise, passar por esta crise com menos reflexo, com o menor reflexo possível. Então, fico aqui já no tempo definido para a minha fala, já finalizo, agradeço muito a vocês, acho que a gente pode transformar essa atividade aqui numa atividade recorrente, se vocês quiserem, eu estou à disposição para poder fazer outras conferências dessa com vocês, junto com a minha equipe. Nós podemos chamar outros gestores para que participem junto, inclusive, desse modelo aqui. Acho que a gente tem tudo, enquanto conjunto em Jundiaí, para avançar na saída dessa crise. Eu, particularmente, Cadu, não por ser otimista e nem por ser prefeito, eu acredito muito na capacidade que a cidade tem de se recuperar. Nós vivemos aqui uma crise enorme do caminhoneiro, lembra-se da crise que nós vivemos de abastecimento, né, aqui na cidade. Nós superamos a crise com absoluta disposição de poder juntar as instituições para poder trabalhar. Enfrentamos outras crises aqui no início do governo que foram muito substanciais e agora estamos enfrentando a crise do coronavírus. E nós vamos vencer. A nossa equipe aqui é uma equipe muito experimentada na administração pública e não tenho dúvida que nós vamos vencer esses desafios
que estão impostos aqui para nós. Eu claramente acredito numa Jundiaí muito produtiva, numa Jundiaí onde a participação das pessoas é o elemento essencial para a construção da nossa coletividade. Eu encerro dizendo isso. Para a gente ter um bom coletivo em Jundiaí, a gente individualmente precisa fazer a nossa parte. E somos todos. É o dono da empresa, é o mais simples funcionário da empresa, é aquele mais qualificado da empresa, precisa compreender que, através da nossa atitude individual, a gente supera o efeito coletivo. Mais uma vez, muito obrigado às mais de 100 pessoas que assistiram aqui essa videoconferência. Muito obrigado, amigo Paulinho, aqui pelo nosso bate-papo. Parabéns pelas perguntas que vocês selecionaram. E, Cadu, mais uma vez, muito obrigado aí também a você pela forma como mediou. Cadu está sem energia no escritório, está sem bateria nos seus 3 aparelhos, mas conseguiu encontrar luz para poder aqui dirigir esse bate-papo. Obrigado, Cadu. Obrigado, Paulinho. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Afinal, prefeito, o seu nome é Luiz, né? Vem de luz. Então, eu acho que realmente, né? Esse sorriso aí que nos ilumina, continue nos iluminando por muito tempo ainda. Muito obrigado, prefeito, pela disponibilidade em nos atenderem, atender os associados da Proemp, porque é para eles que o senhor está falando nesse momento, tá? A população de Jundiaí, e considerar aqui ainda mais que uma das premissas do político Luiz Fernando é ser acessível ao público, uma qualidade que eu vejo desde o início da sua carreira política. O senhor não foge da conversa, o senhor não foge da população, o senhor não foge do atendimento, o senhor está sempre acessível. E é isso que nós precisamos, né? A gente não elege um político para ele ficar lá no pedestal e só vir falar com o povo a cada 4 anos. A gente elege um político para governar junto com a sociedade, e é isso que o senhor tem feito. Muito obrigado, prefeito, muito obrigado a todos que acompanharam a live nessa noite. Ainda estão com a audiência aqui bem alta, acima de 90. E queria agradecer, pedir desculpas pelas condições adversas que tivemos aqui, fizemos um esforço enorme. Quero agradecer ao meu sócio e o síndico que subiu 18 andares e está aqui segurando uma luz de emergência, tá? Para eu poder aqui continuar com a live. Enquanto eu mais enrolo, ele mais me xinga, porque ele está com o braço doendo aqui já, de segurar essa luz de emergência. Mas desejar a todos uma boa noite, um bom descanso. E, prefeito, com certeza nós vamos conversar aqui com a Proemp e teremos novos encontros, sim, porque para nós é sempre uma satisfação discutir o futuro do município de Jundiaí, e tenha certeza que o pessoal da Proemp, quanto mais puder colaborar para que essa cidade seja sempre uma cidade melhor, é isso que nós fazemos. É essa a nossa essência, é essa a nossa preocupação. Em cada empreendimento que um associado da Proemp coloca aqui em Jundiaí, ele está preocupado com a qualidade, ele está preocupado em atender o cidadão, ele está preocupado em fazer uma cidade melhor. Nós, da Proemp, somos investidores que moramos e acreditamos em Jundiaí. E por isso queremos construir a nossa cidade cada vez melhor, tá bom? Muito obrigado, Paulo Oliva, pela sua paciência, pelas perguntas de hoje. E gostaria de encerrar desejando o meu boa noite a todos vocês e agradecendo a presença de cada um. Muito obrigado. Obrigado, Cadu. Obrigado, Paulinho. Boa noite para vocês. Obrigado, boa noite. Abração. Boa noite.